Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia em que nós celebramos a ascensão do Senhor, a liturgia nos convida a uma reflexão um pouco mais profunda, porém extremamente necessária e imprescindível, que é o lugar de Deus. Quando Jesus sai da nossa presença, torna-se fisicamente ausente do mundo, depois daquela temporada de 30 e tantos anos que passou em nosso meio, fazendo o bem, seja por palavras, seja por sinais, por milagres, por ações. A pergunta é: para onde é que ele foi? Onde é, afinal de contas, a casa de Deus? Qual é o seu endereço? Qual é o ponto de referência que nós temos para encontrá-lo quando dele precisarmos? Se é no céu, como muitos de nós acreditamos, onde é que fica esse céu, pelo amor de Deus? São perguntas relevantes que precisam encontrar em nós um sentido, uma direção. Naturalmente, não a resposta exata, porque nós não a temos para dar, mas não precisamos dela. Precisamos encontrar um caminho, uma possibilidade, uma visão que nos ajude, que nos alimente, que nos dê uma certa firmeza e segurança nos passos que empreendemos a cada dia ao longo da nossa jornada pela vida. Eu queria trazer para vocês 3 ou 4 imagens para que nós possamos entender para onde vai a resposta a essa pergunta sobre a morada de Deus. A primeira é aquele diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana, uma peça iniciática dos evangelhos. Vocês lembram-se, tanto quanto eu, da riqueza do texto. Lá pelas tantas, à beira do poço de Jacó, a mulher diz a Jesus: onde é que nós devemos adorar? É aqui, na nossa terra, nesse poço, que o nosso pai Jacó nos deixou, ou é lá em Jerusalém, no templo, na igreja dos judeus? E Jesus disse para ela: haverá um dia, e esse dia já chegou, é agora, em que vós adorareis em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Nós não o adoramos, não o encontramos ali, acolá ou mais além. Nós o encontramos espiritualmente. E naturalmente esse Espírito de Deus foi dado a cada um de nós. Foi soprado desde o início da vida, quando Deus o fez nas nossas narinas, imprimindo em nós a sua vida, quanto confirmado em Jesus Cristo, no momento do Pentecostes, que logo logo celebraremos, para enviar os discípulos e através deles enviarmos a todos nós para o mundo de Deus, para o mundo espiritual. Depois, uma segunda imagem, os evangelhos apócrifos que foram encontrados, descobertos em meados do século passado, datados da época de Cristo, tem lá um texto que Jesus Cristo fala com os discípulos e diz assim: o reino de Deus está dentro de vocês, não em palácios de pedra e de madeira. O reino não está fora, está dentro.
E quem não for capaz de encontrar Deus dentro de si, pode tirar o cavalinho da chuva, que não será capaz de encontrá-lo em lugar nenhum. Vai andar em vão, vai buscar sem nenhuma eficiência no resultado da sua busca. Uma terceira imagem é a imagem da Eucaristia, da comunhão, que todos nós temos muito presente como uma vivência prática do nosso dia a dia como homens e mulheres de fé. A Eucaristia que nós recebemos quando nos é dada na hora da comunhão, em cada missa, é o quê? É Jesus Cristo no seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade, ou seja, por inteiro, na sua plenitude, entregando-se a nós como alimento. Ele foi feito para que nós nos alimentássemos dele, literalmente, nós o comêssemos e recebêssemos a sua presença dentro de nós. Na comunhão e a partir dela, o sangue de Cristo se mistura com o nosso, a carne de Cristo se faz nossa carne, Deus entra em nós. Nós nos tornamos divinos, como sempre fomos, mas infelizmente quase sempre disso nos recordamos. Não nos recordamos, nos esquecemos praticamente o tempo inteiro. E uma quarta imagem é a imagem trazida pelo dia de hoje, a festa da Ascensão do Senhor, especialmente nessa leitura maior dos Atos dos Apóstolos, que fala de forma até detalhada, pormenorizada, de como aconteceu. Jesus Cristo estava com os discípulos, no ar livre, num campo qualquer, dando-lhes os últimos aconselhamentos, as últimas recomendações, coisas importantes que ele estava ali ponderando, e de repente diz o texto, os discípulos o viram subindo por entre as nuvens, até que a sua imagem se desfez por completo, desapareceu completamente. E os discípulos extasiados, olhando para o alto, contemplando aquela imagem da ascensão do Senhor, e de repente, e atenção para isso, porque é isso que nos interessa, apareceram dois homens de branco, ou seja, dois anjos. Os anjos na Bíblia sempre são os mensageiros de Deus. Os anjos são o próprio Deus. E aí os anjos puxaram os discípulos pela camisa e disseram, o que é que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Esse Cristo que vocês viram subindo, vai descer, já desceu, está no meio de vocês. Essa é a última imagem que fecha a compreensão dessa resposta à pergunta que nós fizemos no início, onde é que Deus está? Onde é que Deus mora, afinal de contas? É engraçado que nós o procuramos lá em cima no céu, quando Ele nunca nos deixou. Ele trouxe o céu para a terra, Ele trouxe o divino para o humano, Ele trouxe o que é de cima para baixo. Toda a intenção de Jesus foi estar conosco aqui e agora. E a nossa intenção o tempo inteiro foi fugir do aqui e agora e dele e ir para um céu que a gente não sabe onde é. Isso é paradoxal. É cômico se não fosse trágico. Deus nos colocou na vida, no mundo, e nós todos os dias queremos fugir da vida e do mundo para um outro mundo que nós não temos a menor ideia do que seja. É aqui o lugar de Deus. Se nós tivermos de encontrá-lo, nós o encontraremos aqui. Lá no céu, ou seja, depois da nossa morte, isso não é mais conosco. Isso é com Deus. E certamente Ele saberá o que fazer. Agora aqui é conosco. Aqui depende de nós ainda. Ou a gente faz por onde construir essa eternidade na nossa provisoriedade, trazer esse paraíso para a efemeridade, para o provisório dos nossos dias, ou nada feito. Perderemos a nossa viagem por aqui. E é uma tragédia a gente ter só uma vida resumida em algumas décadas, em média, e jogá-la fora, desperdiçá-la. Não cumprir o seu propósito maior, fugir à sua finalidade essencial e imprescindível.
Muitos de nós pensamos que um dia, quando morrermos, iremos para o céu e lá seremos felizes para sempre. Lá nós estaremos bem o tempo inteiro, eternamente. Eu quero perguntar a vocês, a título de provocação: vocês têm certeza, tem alguma prova de que já não estejam no céu, estejam estragando tudo? Essa é uma pergunta importante. Nós temos certeza de que a vida que nós vivemos aqui já não seja o céu, o paraíso prometido, e nós estamos bagunçando por ele o tempo inteiro. Estamos negando tudo aquilo que Deus nos deu como possibilidade boa de construir uma vida digna, decente, favorável, feliz, apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades, todas as intempéries, de tudo aquilo que de forma imprevista nos acontece, nos maltrata e nos traz sofrimento e nos deixa em dificuldades e apuros muitas vezes. Nós não temos essa certeza. A verdade, irmãos e irmãs, é que se nós temos uma mente, uma alma, um coração perturbados, descontrolados, não importa para onde formos levados, nós faremos daquele lugar uma bagunça. Se alguém não tem um céu dentro de si, não vai construir céu fora de si. Se alguém é alguém perturbado, onde quer que chegue, chegou uma pessoa perturbada, chegou a perturbação, saia do meio, saia da frente. Se temos um coração apaziguado e divino, onde quer que nós chegue, chegou a paz e a divindade. As coisas se resolvem dentro, não é fora. E nós temos essa possibilidade de fazer alguma coisa por nós dentro dessa dimensão de interioridade que nos pertence. Em relação às coisas do mundo, objetivamente falando, a gente pode pouco. Às vezes as coisas do mundo são boas como nós esperamos que sejam, desejamos e lutamos por isso. Mas nem sempre. Na maior parte dos casos, as coisas do mundo nos contrariam, nos decepcionam, nos frustram. São exatamente contrárias àquilo que nós achamos que deveriam ser. Mas do mundo a gente não consegue dominar. Esse mundo interior, a gente tem que botar ordem nele, porque ele nos pertence. Então, que o mundo se desmanche, nós não temos muita força de agir. Nosso raio de ação não é tão grande. Agora, que nós, no nosso mundo pessoal, nos desmanchemos o tempo inteiro, quando poderíamos estar edificando essa vida de Deus que foi implantada em nós desde sempre, isso é uma questão importante, que precisa ser refletida um dia ou outro na nossa vida. Encontrarmos conosco, viver essa solidão, porque nós nascemos sozinhos e vamos dar conta da nossa vida lá na frente também sozinhos. E é preciso que nós tenhamos alguma coisa nas mãos para oferecer a Deus que nos trouxe a vida e nos deu de regalo, de presente, como data, dom, gratuitamente, essa imensidão de coisas boas que na vida nós somos chamados a saborear a cada instante. Por quê? Porque nós sempre nos levaremos para onde formos. Alguém pode fugir de um problema de casa, um problema da família, um problema do trabalho, um problema em qualquer nível, com a vizinhança, com o inimigo, com o adversário. Pode sair do seu lugar, levar tudo na calada da noite e dizer: agora ninguém me encontra aqui, mas você está ali. E os problemas que você construiu ao longo da sua vida não vão deixar você. Para onde você for, você vai se levar, indubitavelmente. Quando nós nos transferimos de um lugar para outro, que pessoa nós estamos levando? Só mudamos o lugar? A pessoa continua sendo a mesma? Mudamos alguma coisa dentro de nós? Aprendemos alguma lição? Temos alguma coisa para oferecer de novo, além de tudo aquilo que foi a nossa vida até então? São perguntas que precisam calar dentro de nós,
Como diz o ditado popular, o que se leva da vida é a vida que se leva. O que se leva da vida é a vida que se leva. Qual é a vida que nós levamos? A ascensão do Senhor nos permite pensar sobre isso. Conclusão: se Deus ocupa algum espaço, se está em algum lugar, esse espaço é dentro de nós. Um Deus distante de nós, que criou céu e terra, nos criou e colocou dentro da terra e foi embora para nunca mais voltar. E de lá no máximo está nos espiando com uma visão policiesca e anotando no livro grande todos os pecados e deslizes que um de nós pode cometer, para que depois possa cobrar de nós e nos condenar a um fogo eterno. Esse Deus não serve para nada. Esse Deus não nos interessa, simplesmente porque ele não existe. O Deus de Jesus Cristo é outro. É um Deus que, quando os discípulos achavam que ele estava subindo e indo embora, os anjos disseram: olhe para frente, ele já está aqui. O mesmo sopro espiritual que moveu Jesus Cristo na terra é o sopro espiritual que Jesus deu em Pentecostes para nos mover aqui e agora. Então, quando um de nós age, é Deus quem age. Quando um de nós pensa, é Deus quem pensa. Quando um de nós faz, é Deus fazendo. Daí essa grande responsabilidade que a festa de hoje nos traz. Lembro-me sempre daquela história que já disse para vocês repetidas vezes, que o Papa João 23, quando foi eleito Papa, ele não esperava nadinha ser eleito Papa, mas era um cardeal muito preocupado com a igreja, os problemas sérios da igreja, e ele sempre conversava sobre tais problemas com o Papa. Estava ali perto do Papa, ele já tinha uma certa idade, e ele foi de repente eleito Papa. E na primeira noite, já como Papa, dormindo, ele sonhou com problemas da igreja. E assim que ele acordou do sonho, no meio da noite, ele disse: eita, que problema grande a igreja tem. Amanhã, bem cedo, na primeira oportunidade, eu vou falar desses problemas com o Papa. Aí disse: mas não, o Papa sou eu. O Papa é você. Deus é você. Não do tamanho de Deus, mas aquela porção de Deus que nós podemos suportar está em nós. O divino está em nós. A grande pergunta é, e isso nos preocupa, para quem tem consciência, quem tem responsabilidade, quem é consequente com a sua vida e quer viver bem aqui, agora e sempre. Em que medida eu sou essa presença de Deus no mundo? Ou em que medida, muitas vezes, eu sou tão pesado, tão pesaroso, que as pessoas que olham para mim têm muito mais facilidade de ver a presença do maligno, do demônio, do que do próprio Deus? Essa é uma pergunta que pode nos incomodar. E eu lembro de um pastor que conta uma história que eu acho sempre interessante. Diz que um dia ele foi fazer um exorcismo na igreja dele, expulsar o demônio de um sujeito lá, que era endiabrado, estava quebrando tudo. Todo mundo sabia que aquele homem não prestava para nada. Disse: é o demônio que está ali, isso é o demônio. Vamos expulsar esse demônio para ver se esse homem melhora. Levaram o homem para a igreja e o pastor fez todo o exorcismo com as orações necessárias, sem faltar nenhuma palavra, nem pecar com qualquer parte do rito. Diz que de repente, ao invés de ele expulsar o demônio do homem, ele expulsou foi o homem do demônio. E o demônio ficou na cadeira dizendo: graças a Deus que essa peste saiu de mim. Às vezes nós somos piores do que o demônio. E é muito fácil apontar o dedo para um demônio que está fora de nós, utilizando como bode expiatório, porque nós somos incapazes de bater no peito e dizer: por minha culpa, minha máxima culpa. Está vendo essa porcaria aí? Fui eu quem fiz. Está vendo aquele desmantelo lá? Fui eu que provoquei. Nos falta sinceridade e honestidade de vida. E a maior batalha que o ser humano tem que travar na sua vida não é outra, senão a batalha da integridade. Ou nós somos íntegros, inteiros, plenos, totais, completos, ou nada feito. Vamos perder a nossa viagem
pela vida, e certamente nos perdendo de nós próprios, alienando-nos a nós mesmos, alheando-se da nossa própria essência, não teremos nada para levar para onde quer que a vida, depois da morte, nos conduza. Que esse mal não nos aconteça, que Deus nos ajude para que a sua presença em nós se converta em atitudes realmente dignas, sérias, consequentes, responsáveis e, sobretudo, positivas, boas, capazes de melhorar o mundo a partir dela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.